Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Bom, hoje a gente vai continuar com listas. Pelo menos mais hoje, quinta-feira, com lista simples. E estava vendo as tarefas lá. Então tem algumas coisas que eu queria comentar com vocês, mas comentar fazendo alguns exercícios. E daí hoje a gente vai fazer o primeiro remove, e daí eu vou pedir para vocês fazerem um outro remove, né? A gente vai começar fazendo o remove do início e daí depois fazer remove no final. Mas antes a gente vai refazer alguns exercícios da tarefa. Vou postar aqui aquele mesmo arquivo que a gente postou no final da aula passada, que é o nosso programa. Tá? Então eu pedi para todo mundo, deixa eu enviar, para todo mundo abrir um compilador e tal. Pode ser com a tarefa que vocês enviaram também, como cada um preferir. Tá? Aqui também coloquei o mesmo arquivo. Tá? Tá, chamei de listas do CPP. Só para a gente se lembrar, ó, as funções que a gente tinha colocado, de inserir no início, imprimir a lista, inserir no final, a função que retornava a quantidade de nós e a soma dos valores dos nós. Vamos imprimir de novo a lista. No quantidade, na soma, tem uma coisa interessante, ó. Na função quantidade, ó, tá aqui em cima, beleza? Ainda não tinha apagado o static. Lembra que a gente fez isso aqui, né? Se a gente deixar o estático, a gente se lembra que a variável n, nesse caso aí, ela não ia ser desalocada, ia ser inicializada uma vez só, e nas outras chamadas por quantidade, ela ia acumulando, né, a quantidade de nós da lista. Exemplo, se a lista tinha 4 nós, da próxima vez que eu chamasse quantidade, o n já ia valer 4. Ia somar mais a quantidade de nós da lista. E daí acumulando entre as chamadas. Beleza? Tirei o static lá. Então vamos comparar o quantidade com o soma, então. Né? No quantidade, a gente inicializou um n com 0 e fez um loop. Enquanto eu tiver lista, ou seja, enquanto lista diferente de null, eu somo o nó e passo para o próximo. Somo o nó e passo para o próximo. No fim, eu retorno o n. Legal. Uma possibilidade, uma variação que a gente fez para o soma, onde ao invés da gente somar 1 para cada nó, a gente deveria somar o valor dele, ou seja, o lista seta código. Para não colocar praticamente o mesmo algoritmo, a gente fez uma versão recursiva, aqui no soma, aqui embaixo. Na versão recursiva, como é que eu faço mesmo? Caso mais simples, ou casos mais simples, e caso geral, ou casos gerais. Então, qual que é a lista mais simples? Se a lista for null, quanto é a soma dos valores de uma lista vazia? 0. A função retorna 0. Se não, quanto vale a lista inteira? Olha, eu já sei, recursão, né? Já sei qual que é a soma dos n-1 elementos. Ó, a partir do lista setaprox. Quanto vale a soma desses elementos? Soma lista setaprox.
Se eu já sei essa soma, quanto vale a soma da lista inteira? O valor do primeiro nó, ou seja, lista seta código, mais essa soma. Legal. Bom, por que a gente fez essa releitura? Porque eu percebi que naquele exercício de imprimir em ordem inversa, alguns fizeram super simples, alguns complicaram bastante a resolução. Bastante gente, inclusive, criou uma outra estrutura de dados, tipo uma outra lista ao contrário. Nossa, imagina se a lista fosse grande, tivesse 1 giga, 1 tera elementos. Nossa, ia gastar memória pra caramba, né? E daí outros colocaram em vetor e fizeram lista, enfim, tá? Vamos ver qual seria a outra possibilidade. Bom, mas para isso a gente vai fazer 2 versões recursivas. Então vamos colocar mais 2 funções aqui. Cout, colocar uma função 6. Imprimir a lista. Só que versão recursiva. Beleza? E lá no nosso menu, no case 6, eu vou chamar imp. Vou chamar minha função imprec, sei lá. Tipo, imprime recursivo a lista. Beleza? Tá. Bom, para a gente chamar a função para imprimir uma lista, que parâmetro a gente tem que passar? A lista, né? A função só vai imprimir a lista. A função vai alterar a lista? Não, só vai imprimir. Então, eu passo a lista por valor, não passo o endereço dela. De boa? E vamos fazer a função imprime recursivo. É uma void, tá? Ela não vai retornar nada, só vai imprimir. Função imprime recursivo. Deixa eu ver, acho que não tem R. Sem o R. E vou imprimir a lista, vou passar a lista. Então é um nó ponteiro lista. Vou abrir aqui também, ó. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Acho que foi. Quero fazer uma função recursiva que vai imprimir a lista. Vamos fazer assim. Está muito grosso. Vou fazer mais fino. Vamos supor que eu pudesse ter várias... Ah, peraí, vou fazer diferente. Vou colocar também...
Isso aqui não. Já para separar o campo código do campo prox. Dá um espaço maior aqui para colocar uma lista grande. Peraí, ficou bom. Deixa eu selecionar menorzinho. Senão vai dar o espaçamento. Nosso objeto, ele não marca para mudar, só pra... aqui. Nossa, tem que ser bem no meio. Eu acho que desenhando daquele jeito vai mais rápido. Mas agora já comecei, agora vamos assim. Bom, para vocês fazerem o imprime, deixa eu apagar esse aqui. Para vocês fazerem o imprime recursivo, como é que vocês vão fazer? Pô, nem sei começar. Caso mais simples. Qual é a lista mais simples? Lista vazia. O que eu preciso fazer para imprimir a lista vazia? Nada, beleza? Então, na verdade, eu só vou fazer o else. Então, eu só vou fazer alguma coisa no caso geral, tipo se a lista não tiver vazia, beleza? Se a lista for null, não preciso fazer nada. O que eu vou fazer quando eu for imprimir a lista? Olha, eu já sei imprimir tudo isso aqui, ó. Eu já sei imprimir tudo isso aqui. Quem vai fazer isso é a própria recursão. Como é que eu imprimo tudo isso aqui? Eu chamo a recursão. Qual que é o nome da função? Né? Recursão é a função chamar a si própria, né? Como é que a função chama? Imp_rec, imprime recursivo. Então, eu vou chamar a função imprime recursivo e vou passar essa lista aqui. Se o nome do primeiro nó é lista, o nome desse segundo nó é o lista setaprox. Então, para eu imprimir essa lista em vermelho, é só eu imprimir recursivo imp_rec o lista setaprox. Beleza? Para eu imprimir a lista toda, o que mais que eu preciso fazer? Antes de chamar a recursão, eu preciso imprimir esse cara aqui, ó. Ah, estou no quadrado. No... Beleza. Como é que chama esse cara aqui? Lista seta código. Beleza? Tempinho para vocês fazerem o imprime recursivo.
Só colocar aqui, o microfone tá fechado, só para depois a gente fazer o teste de mesa, tá? Legal. Vamos fazer junto. Então, a gente só vai... Deixa eu diminuir. A gente só vai fazer uma coisa se lista for diferente de nu. A gente podia colocar if not lista ou se lista diferente de nu. Beleza? Se a lista for null, não tenho nada para fazer. Bom, se a lista for diferente de null, ó, dá uma olhada no caso geral aqui, que é essa lista grande. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Imprimir esse primeiro cara aqui, ó, que é o lista seta código. Beleza? Então, primeira coisa, cout lista seta código. Ligou. Vou imprimir um espacinho só para não ficar muito grudado. Imprimimos o primeiro e agora a gente vai chamar a recursão. A própria recursão vai imprimir todo esse resto da lista. Como que eu imprimo recursivamente esse resto da lista? Imprime recursivamente a lista seta prox. Beleza? Então é isso. Vamos ver se tá ok.
Vamos compilar. G++. Listas.cpp -o listas. Ponto barra listas. Deixa eu mudar minha proporção aqui. Bom, só aumentar um pouquinho mais aqui. Então, bom, vamos inserir primeiro no início. Insiro 1. Agora eu vou inserir no final. 3. Vou inserir o 2. Depois vou inserir no final também. Opção 3. Insiro o valor 3. Legal, mesma coisa. Para o Léo aqui. Joia? No nosso, ó, como ele só vai fazer se o lista for diferente de null, se o lista for null, ele return também. Porque ele não vai entrar no if, ele vai entrar aqui, ó. Nesse último fecha chaves e vai retornar. Beleza, perfeito, igualzinho. Tá? Igualzinho, tipo, na lógica, né? Aqui. Vou inserir, né? Cadê o inserir? 6. Ó, imprimir 6. Três. Ué? Peraí. Será que eu estou com alguma versão errada? Bom, vou inserir no início. Ups. Inserir no início. Inserir o 1. Inserir no final. O 2. Vou inserir no final o 3. Vou usar o imprimir anterior, que é a opção 2. 1, 2 e 3. Vou imprimir agora. Ué. Professor, eu acho que ali no switch case, o senhor colocou 7. Ah, tá, obrigado. Nossa. Então, vou colocar 7 aqui, né? 1, 2, 3. Beleza? Tá. Obrigado. Nossa, falei, nossa, onde é que tá errado aqui, né? Enfim, valeu. Tá? Bom, vamos fazer o teste de mesa. Nele, pra gente ver. Ó, imprimir recursivo. Como que eu vou fazer isso? Vou jogar isso aqui para cima. Nossa lista só tem até o 3, tá? Aqui no 3 é um... Beleza? E aqui continua assim. Vou fazer o teste de mesa naquele esquema caixa de execução. Só eu não vou desenhar tudo quadradinho, senão vai demorar muito. Beleza? Então, lá na main, a gente chamou imprime recursivo, que é essa função aqui, e passou esse primeiro nó aqui. Normalmente, com um ponteiro, a gente coloca assim, ó. Então, muitas vezes vocês vão ver assim nos livros. Ponteiro para o 1, ponteiro para esse nó aqui, ó, o endereço desse nó 1. Beleza? Então, nossa lista nessa primeira instância tem o 1 aqui como parâmetro. Nossa lista é o 1, endereço do 1. Lista diferente de null? É. Então, o que a gente faz? Dá um cout, lista seta código. Ó,
Nossa lista é o 1, vai imprimir lista seta código. Imprime 1, tá aqui. E depois chama a recursão, ó, imprime recursivo, lista seta prox. Ó, se o lista é aqui o 1, ó, lista seta prox, quem que é? O 2. Imprime recursivo, ele vai... O vizinho tá com obra aqui, desculpa. Ele vai chamar aqui o imprimir recursivo com parâmetro 2. Vai passar o segundo NOC como parâmetro. Dentro dessa caixa de execução, o parâmetro, o lista, é o 2. Vamos lá executar. Lista é diferente de null, ele imprime o lista seta código. Lista seta código aqui é o 2. E chama imprime recursivo do lista seta prox. Se o nosso lista é o 2, o lista seta prox é o 3. Então, ele vai chamar imprimir recursivo do 3. Imprimir recursivo é uma função, abrimos uma caixa de execução para executar. Dentro dessa caixa, o parâmetro, o lista é o 3. Vamos lá executar. Lista é diferente de null. O que a gente faz? Imprime o lista seta código. Lista seta código aqui é o 3. Chama a recursão do lista seta prox. Ó, o lista seta prox é esse aqui, ó, o null. Então, abrimos uma caixa de execução. Passando como parâmetro ponteiro null. E vamos lá executar. Dentro dessa caixa aqui, o parâmetro, lista é null. Né? Lista é diferente de null? Não. Então, ele termina aqui. Termina, fecha a caixa de execução. Volta para onde? Para a caixa do 3. Ó, na caixa do 3, ele tinha acabado de chamar o imprime recursivo. Ó, só termina, só fecha as chaves lá, termina. Volta para o do 2, mesma coisa, mesma coisa. Daí ele imprime 1, 2, 3. Bom, se a gente olhar esse código aqui, ó, ele é uma recursão simples. Por que é uma recursão simples mesmo? Porque só tem uma chamada recursiva. O nome da função é imprime recursivo e só tem uma chamada imprime recursivo. Beleza? Além disso, ele é uma recursão de cauda. Beleza? Lembra que quando a gente coloca a recursão de cabeça, ele faz o processamento inverso? Então, é isso que eu vou pedir para vocês testarem. É isso que eu vou pedir para vocês testarem. Só colocar o cout depois da recursão. Tá bom? Então, um tempinho lá. Vocês viram que estão instalando, acho que é armário. Tinha uma empresa de armário aqui no vizinho. Enfim, tá bom? Então, tempinho para vocês trocar essa recursão de cauda por uma recursão de cabeça. Ou seja, colocar a chamada recursiva na cabeça aqui do caso geral. Ver se dá certo. Deu certo, né? Bem mais simples, né? Bem mais simples do que bastante gente fez. Lembra? Muito mais simples, muito mais simples. Era da aula de recursão mesmo. Vamos fazer aqui e vamos fazer o teste de mesa. Bom, aqui, alteração é uma solução bem inteligente mesmo. Recursão é muito legal quando a gente
sabe usar, né? Quando a gente aprende a usar, que daí ela traz algumas coisas bem interessantes. É difícil de pensar, verdade. Por isso que fazer aula de recursão é legal. Estava conversando com a professora Ângela, daqui algumas aulas a gente vai fazer no laboratório de ALP alguns exercícios, outros exercícios de recursão, mas aqui também a gente vai fazer, tá? Como esse aqui, de boa? Então, ó, desculpa se eu me irritar, é que eu tô me irritando com o barulho vizinho, tá? Enfim, mas ontem, como tá em horário comercial, não tem como fazer ele parar. Enfim, o que a gente mudou aqui foi colocar o imprime recursivo na cabeça, né, uma recursão de cabeça, e no final colocar o cout. Vamos só aqui, ó. Tá? Que a gente vai imprimir invertida, tá? Dá o 0 aqui, recompilar. Recompilar e reexecutar. Então vamos, deixa eu colocar aqui, deixar maiorzinho aqui, execução. Vamos inserir, vamos fazer a mesma lista, né? Vamos inserir no início, vamos inserir o 1, depois vamos inserir no final o 2, inserir no final o 3. Vamos, a opção 2, que era aquele inserir iterativo. Imprimiu 1, 2 e 3. Opção 6, né? É imprimir invertido. 3, 2, 1. Né? Legal? Vamos ver por que lá no nosso teste de mesa. Deixa eu ver aqui. Beleza. Lá no nosso teste de mesa. Vou colocar a função aqui. Tá. Bom, vou fazer o teste de mesa, então. Ó, lá na main chama imprimo recursivo com a lista. A lista é sempre o 1. É o endereço desse nó 1 aqui, que é o lista. Beleza? Vamos lá executar. Lista é diferente de null? É diferente de null. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai chamar o imprime recursivo do lista setaprox. Se o 1 é o lista setaprox é o 2. É o 2. Beleza? Daí a gente vem executar aqui o imprime recursivo. Dentro dessa caixa de execução, a gente repara que o parâmetro, o lista, é o 2. O endereço desse nó 2 aqui. Vamos lá executar. Lista é diferente de null? É o 2. Então, o que a gente vai fazer? Imprime recursivo, lista setaprox. Então, a gente vai abrir uma caixa de execução, chamar o imprime recursivo do lista setaprox. Se o lista é o 2, o lista setaprox é o 3. Beleza? E vamos lá executar. Dentro dessa caixa de execução, o parâmetro, o lista é o 3. Lista é diferente de null? É diferente de null. Então, o que a gente vai fazer? Imprime recursivo, lista setaprox. Se o nosso lista é o 3, o lista setaprox é o null. Nossa, parece que estão furando aqui na minha cabeça. É o null. Enfim. Daí vamos lá executar. Lista diferente de null? Não, lista é igual a null. Termina a execução. Fecha a caixa de execução. Volta para a caixa de fora. Na caixa de fora, eu tinha que fazer 2 comandos, o imprime recursivo e o cout. Já fiz o imprime recursivo, vou fazer o cout. Lista seta código dentro dessa caixa aqui é o 3. Então,
É isso que a gente vai imprimir. Imprimimos, demos Cout, terminamos a execução. Terminamos, fechamos a caixa de execução. Voltamos para a caixa de fora, que é a caixa do 2. Na caixa do 2, a gente tinha feito imprimir recursivo. Agora vai dar o Cout. O Cout dentro dessa caixa aqui é o 2. Demos Cout, fechamos a caixa de execução. Voltamos para a caixa de fora. Na caixa de fora, tinha 2 comandos para a gente fazer. O imprimir recursivo, que é essa caixa que a gente acabou de fazer, e o Cout. A gente vai dar o Cout aqui. Dentro dessa caixa, o lista seta código é o 1. Demos Cout, fechamos a execução. Beleza? Gente que pode ser feliz com barulho. Bom. Não vou nem cancelar aqui, não. Eu vou... Pro nosso próximo... Nosso próximo é assim. A gente vai remover o primeiro cara da lista. Lembra que a gente estava fazendo isso na semana passada? Tipo assim, ó, o lista é aqui. Ele é nulo. Não tem nada para fazer, beleza? Se tiver um ou mais nós, como é que a gente vai fazer? Ó, suponha que a gente tem 1, ou pode ter 2, ou pode ter mais nós. Vamos desenhar isso aqui com 2. Vamos colocar números aqui. Vou colocar tipo 1. E esse aqui tem mais nós. Bom, nossa função agora vai ser remover o primeiro elemento, beleza? Além disso, a gente vai retornar o valor removido. A gente vai retornar -1 se a lista está vazia. Então, a gente se lembra que mesmo que a gente vá fazer iterativo, que é o nosso caso, né, a gente não vai fazer recursivo, a gente sempre vai se lembrar do caso mais simples e do caso geral para evitar erros. Boa pergunta do Davi. É no caso anterior, né? Gente, desculpem, mas enfim. Bom, perguntas primeiro. Primeira pergunta do Carlos. Não deveria colocar nó asterisco lista dentro da função no if? Não, porque daí, ó, o nó é o tipo, beleza? Nó asterisco. Então, por exemplo, o nome da variável é lista. Então é a mesma coisa que testado, tipo if contador igual a 0, tá? Não coloca o tipo. Você não colocaria. Você não colocaria, por exemplo, if int contador igual a 0, né? Então o tipo não vai. Daí a pergunta do Davi. Aqui, né? Na verdade, eu não posso testar o null se tipo assim, lista seta prox se o lista for null. Mas aqui eu não estou testando lista seta prox, estou testando só lista. Então,
o lista pode ser null. Eu posso acessar o valor de uma variável null. Eu só não posso fazer null seta alguma coisa, tá? Null seta alguma coisa que me dá erro, beleza? Mas, tipo, null é igual a null, por exemplo, se o lista for null, null é igual a null, beleza? Vai dar certinho, tá? Como a gente fez. Voltando lá pro remove, então, que é o que a gente vai fazer. Até bom, porque daí eu libero vocês e espero que daí... Bom, vamos remover o primeiro elemento da lista. Gente, eu vou fazer rápido para vocês fazerem. Ó, se a lista não tiver nada, não tem nada para fazer. Se não, o que vai acontecer com a nossa lista? Ó, a nossa lista vale aqui, ó, o endereço do primeiro, ela vai ficar valendo null, se tinha um elemento só. Se tinha mais de um elemento, a lista também vai valer o próximo, beleza? Então, basicamente, o que vocês vão fazer é, se a lista não for vazia, o lista vai para o lista setaprox. De boa? Só que antes de fazer isso, para não perder o primeiro elemento, vocês têm que salvar isso aqui numa variável para poder retornar para main, de boa? Numa variável n para retornar. Aí o retorno é a última função. E colocar esse nó aqui, ó, o primeiro nó, o lista, numa variável aux, por exemplo. Beleza? Antes de avançar com o lista. E daí, no fim, dá free aux. É liberar o elemento removido. Para tirar ele da memória, para tirar ele do heap. Beleza? Tempinho para vocês fazerem, então, o remove o primeiro elemento da lista. Daí ele vai retornar e você vai imprimir o valor dele na main. Vou fazer isso aqui. Talvez feche o microfone se voltar a bagunça aqui. Tá? Mas é isso. Nossa função set vai ser remover o primeiro nó. Legal? E daí, no nosso case 7, remove de início. Ah, na verdade, vamos dar um cout. Elemento removido. 2 pontos. O que eu fiz aqui? Elemento removido. 2 pontos. Vou chamar remove lista. Nossa pergunta aqui é: eu vou remover um elemento da lista, eu vou alterar a lista? Vou. Então, o nosso lista tem que ser passado por referência. Passo o endereço do lista, beleza? Tá? Vou colocar aqui um /n também. Deixa eu ver. Isso mesmo, Davi. Aí lá nas nossas funções, a gente vai ter mais uma funçãozinha. Nesse caso aqui, ela vai retornar o valor do elemento removido. Então, ela vai ser um int.
a gente chamou de remove, é isso mesmo, remove. E a gente está passando o lista por referência. Então, a gente pega com um asterisco a mais, como lista já era ponteiro, a gente pega com asterisco, asterisco, e toda vez que a gente for mexer na lista, a gente vai usar asterisco lista. Beleza? Tá? Então, tempinho para vocês fazerem. Ah, lembrando que se a lista estiver vazia, nossa convenção é imprimir zero. Lá na main, se você quisesse, você podia testar if remove é igual a zero, cout lista vazia, tá? Mas não precisa. Eu não vou fazer assim, tá? Tipo, eu vou fazer assim, tipo, se ele imprimir zero é porque a lista estava vazia, tá? Então, retorna vazio. Retorna zero, se a lista estiver vazia, tá? Se não, retorna o valor removido. Eu tô falando que você tá esquecido das coisas. Boa, boa. Só faltou guardar o N para retornar o valor removido. É isso mesmo, João Ricardo. Outro detalhe é, lembra lá no primeiro if, que toda vez que a gente for usar a lista, se ele se lembrou nos demais, né? É usar asterisco lista. Ficou faltando só o asterisco lá.
Quando alguém conseguir imprimir o valor do nó removido, posta aqui no chat, tá? Ô, professor, eu posso imprimir o valor removido sem retornar nada, só usando o void? Não, só se você passasse ele por parâmetro também, recuperasse ele por parâmetro, tá? Ou colocasse uma variável global, por exemplo. O mais usual é retornando mesmo. Então, uma opção bem comum de fazer seria fazer assim, ó. Aqui na função, por exemplo. Seria colocar assim, por exemplo, n recebe, remove lista. Lista por referência e comercial. E depois, colocar assim, if n, que é o cara removido, né, igual a 0, da cout, lista vazia. Else cout, elemento removido, tal. Tá. Daquele outro jeito também, daí dá pra gente já inferir, se ele retornasse 0, né, que a lista estava vazia. Mas uma coisa bem usual é fazer assim. Por que a gente não coloca já o remove? If remove é igual a 0, cout lista vazia. Porque senão a gente ia perder o valor removido e não ia dar para imprimir de novo aqui. Por isso que eu salvei num N, tá? E aqui imprime o N. Um pouquinho mais difícil esse aqui, né? Deixa eu ver se alguém respondeu lá. Isso deu certo aqui. A única coisa é que daí você deu cout na própria função, né? Não retornou. Mas é isso mesmo.
Ou seja, no caso dela ser vazia, daí ele não vai, tipo, dar um cout ou, enfim, retornar zero. A ideia do retornar é legal porque muitas vezes a main precisa fazer alguma coisa com os valores das funções. Por isso que a gente já nos exercícios está fazendo de retornar, que é uma forma que a gente vai usar bastante ao longo da vida profissional, tá? Mas do ponto de vista de lógica, tá certo, tá certinho. Esse está bem interessante, esse do Leonardo, né? Ele está muito bom. Pensa só se tivesse um elemento só, o que aconteceria? Qual ficaria o valor do lista? Que lista é uma variável da main, né? Quanto ficaria valendo lista depois da remoção se a lista tivesse um elemento só? Essa é bom para todo mundo dar uma olhada, que isso aí é um detalhezinho que, enfim, a gente costuma fazer. Tenta todo mundo imaginar o que vai acontecer nesse caso aí, quando tinha um elemento só na lista. Para o Leonardo, que já está com esse código, você pode testar, né? Inserir um elemento só na lista, remover e depois continuar usando a lista, ver o que acontece. Daí você conta pra gente. Explodiu aqui, senhor. Exato. Você descobriu por quê? Dá uma pensada aí, daí a gente volta a conversar, daí os outros pensam também.
Acho que eu entendi, senhor. Aparentemente, quando eu dou free, o lista ele não fica com null. Exato, exatamente. Tipo assim, ó, imagina que a lista tá desse jeito aqui, né? Tem um elemento só. O lista vale 500 e a alocação do nó tá na posição 500 de memória. Daí vamos testar, ó, a lista não é null, aí estamos no seu algoritmo aqui na esquerda, tá? Ó, lista seta proxy é null, né? Porque tem um elemento só. Legal. Daí vai entrar aqui, ó. O N recebe o lista seta código, beleza. O N salva o valor que tá aqui. Aí daí se dá free no lista. Isso quer dizer, ó, que esse... Peraí, quer dizer que esse espaço aqui que tá no heap foi liberado. Só que o lista continua valendo 500, ó. Se deu free no endereço 500, né? Você retorna o N, retorna o número certinho, só que o lista fica valendo 500. Mas não tem mais o elemento lá. Então, da próxima vez que você for usar, ele vai tentar procurar no endereço 500, mas você já liberou aquilo lá da memória. Já podia ter outra coisa. Só que aí eu percebi duas coisas, que tipo, eu poderia, para resolver esse erro, eu posso fazer duas coisas. Se eu colocar embaixo do free lista, ponteiro de lista recebe null, ele funciona, normal. Só que eu parei pra Exato. pensar, eu nem preciso pôr essa condição, esse if Sim, aí. já tá lá no de baixo, né? Porque o lista seta Uhum. proxy já é null. Exatamente. Exatamente. Porque daí os dois códigos é o mesmo código. Sim. Né? Você só trata se o lista é null. Aí o resto é o mesmo código. Dá certinho. Exatamente isso. Boa. Então vamos fazer juntos também. Então remove. Então a primeira coisa é... Um pouquinho mais para cá. Primeira coisa é, se eu não tenho lista, né? If lista igual a null. Não tenho nada para remover, não vou fazer nada, só retorno zero. Beleza? Aí no else, lembra que o else aqui é opcional, né? Porque se o lista for null, ele já retornou. Aqui no else, quando o lista não é null, a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar esse nó aqui no aux para poder liberar e salvar o valor dele, tá? Então, int n, salvar numa variável n. Uma coisa legal também. Peraí. Lista seta código. Uma observação legal aqui também, ó, é quando a gente tem só asterisco lista, os parênteses em asterisco lista são opcionais. Quando você tem asterisco lista seta alguma coisa, os parênteses são obrigatórios. Por que obrigatórios? Ó, o lista, tipo, o asterisco lista vai valer 500. Aí daí você ia pensar assim no tipo 500, asterisco lista 500, né? Aí você ia seguir na posição 500, você ia pegar o campo código. Então, lista seta código. Se você não colocasse os parênteses, ele ia tentar fazer lista seta código, aí ia dar um número qualquer e depois ia tentar seguir um ponteiro para aquele número, como se fosse um endereço de memória. Ia dar o maior pau. Então, muitas vezes eu coloco mesmo quando é desnecessário, como no caso acima aqui, tá? O asterisco lista entre parênteses. Percebam que no caso de cima, os parênteses são opcionais, tá bom? Mas no caso de baixo, os parênteses são obrigatórios.
Então, muitas vezes nesse começo, pelo menos, muitas vezes eu vou colocar o asterisco lista entre parênteses, mesmo, como no caso de cima, quando não for estritamente necessário. Então, primeira coisa, para liberar o nó, salvamos o número e vamos salvar o nó para poder liberar. Então, nó asterisco aux recebe lista. Beleza? Então, vou colocar o lista no aux. E daí, beleza, ó, esse primeiro nó, que é o nó que eu vou liberar, né, apagar, já está salvo, e daí eu pego lista e vou para o próximo. Se eu tinha um elemento só e colocar o lista para o próximo, o lista vai passar a valer quem é o próximo, que é null. Então, vai dar certinho. Então, daí é só atualizar o lista. Então, lista recebe uma outra coisa importante aqui é que a gente precisa primeiro liberar o aux para depois retornar. Porque se a gente retornar e depois liberar, a gente nunca vai liberar, porque a gente já retornou. Beleza? Então, o return é sempre o último comando. Tá bom? Vamos testar aqui. Vou recompilar e tal. Compilar e executar. Bom, vamos inserir um cara no final, vou inserir o 2, vou inserir um cara no final, inserir o 3, vou inserir um cara no início, inserir o 1. Vamos imprimir. Cadê 2, né? 1, 2, 3. E agora vamos remover 7. Ó, elemento removido 1. Vamos imprimir a lista como ficou. Ups, 2, né? Aí a lista ficou 2, 3 aqui. Beleza? Vamos remover de novo. Então, a lista ficou 2, 3. Elemento removido, o 2. Vamos imprimir como que a lista ficou. Ficou só com o 3. Vamos remover ele. Que 7, né? Vamos remover. Elemento removido, 3. E vamos imprimir a lista. Lembra que ele não faz nada. Beleza? Daí não imprime quando a lista está vazia. Tá bom? Se vocês quiserem, lá no imprime, vocês podem colocar lá, if lista vazia, cout, lista vazia, tipo alguma coisa assim. Tá bom? Dúvidas? Ok. E agora eu vou, se tiverem dúvidas, podem postar aí. E agora o nosso último exercício de hoje. Eu não vou resolver hoje, beleza? Porque esse exercício realmente é um exercício difícil e daí a gente vai tirar dúvidas aqui por um tempo. E, na verdade, eu vou deixar para vocês fazerem. Só que eu vou começar acompanhando para caso haja alguma dúvida, eu já respondo. Quer ver? Nosso exercício vai ser agora remover o último elemento da lista. Tá? Vamos para isso, como esse é um pouquinho mais complicado, eu vou fazer os desenhos aqui.
os nós, fazer mais ou menos, né? Fazer mais ou menos, senão, enfim, acabar perdendo muito tempo. Então, deixar um caso lá para a lista vazia, caso aqui para a lista com um elemento. Com 2. E com vários. Vou colocar alguns aqui. Vou colocar mais um só. Beleza, daí tem os ponteiros. O último ponteiro está sempre no. Esse é o ponteiro lista. Vai estar aqui. Vai estar aqui. Ou vai estar aqui. Pessoal, agora eu quero remover o último elemento da lista. Beleza? Ah, peraí. Ele pode estar aqui também. Com uma lista vazia. Aqui. Assim, para indicar uma lista vazia. Ups. Assim. Beleza? Quero remover o último elemento da lista. Ó, vamos ver os casos que existem para a gente poder depois implementar e testar isso aqui, tá bom? Bom, isso aqui vai estar na próxima tarefa, mas eu não coloquei ainda, tá bom? Depois vai ter mais exercícios, esse vai ser um dos exercícios. Esse provavelmente é o segundo algoritmo mais difícil de listas, tá? Depois a gente, enfim. Bom, quero remover o último, de boa? Ó, a lista está vazia. O que eu tenho que fazer? Nada, beleza? Nas listas normais, tipo uma listona, o que eu preciso achar o que eu preciso fazer para remover o último elemento? Ó, se eu achar e percorrendo com o ponteiro aux, tipo assim, e achar o último elemento, que é esse aqui, ó, não adianta eu dar free nele, não adianta eu liberar esse elemento, porque eu preciso colocar um null aqui também, ó. Concordam? Tá? Então, senão a lista não vai terminar. Depois, a próxima vez que eu for usar, vai dar maior pau. Então, o que eu vou precisar fazer, na verdade, é descobrir sempre o penúltimo elemento. Então, eu vou andar com o ponteiro aux até o penúltimo elemento. Ai, deixa eu apagar isso aqui. Vou precisar andar com o ponteiro aux até o penúltimo elemento. Tá? Daí, quando eu encontrar o penúltimo elemento, o que eu vou fazer? Ó? Salvo o número que tiver aqui. Tá? O número que tiver aqui. Ups. Por exemplo, se for 5, eu salvo o número numa variável n. Como é que eu acesso esse cara aqui mesmo? Ó? Se esse cara é o aux, esse cara aqui, o último é o aux setaprox. Beleza? E esse campo aqui é o campo código. Então, vou colocar o n no aux setaprox
seta código. É esse valor que eu vou colocar no N. Quem tiver algum problema com isso, pode colocar um AUX 2 aqui, ó. Beleza? Depois de achar o AUX, depois de achar o penúltimo, põe um AUX 2 aqui no prox e salva o AUX 2 seta código, como vocês preferirem, tá? Como é que a gente vai achar o penúltimo? Porque o último é fácil, ó. Se fosse para eu parar no último, o AUX no último, ó, o AUX seta prox tinha que ser null, concordam? Para o AUX parar aqui no último. Para o AUX parar no penúltimo, o meu loop vai ser quando o AUX seta prox, que é esse nó aqui, qual campo? Seta código? Não, seta prox for null. Eu vou ter que andar até o AUX seta prox ser null. Beleza? Aí, então, esse vai ser o meu loop. Quando sair do loop, salvo o N aqui. Tipo, N recebe AUX seta prox seta código. Posso dar free nesse cara aqui, ó. Como que eu libero esse cara? Libero, que é free, esse cara aqui, que é o AUX seta prox. Beleza? E daí, ponho o null aqui, ó. AUX seta prox recebe null. Beleza? Tá? Esse é o caso geral. Dúvidas daqui? Tá. Bom, por que esse algoritmo é o mais complicado? Além de parar no penúltimo, eu tenho um segundo caso mais simples. Vamos ver. Ó, o caso mais simples de todos é eu ter que remover um elemento da lista vazia. Beleza. Quando a lista tiver 2 elementos, eu consigo achar o penúltimo? Consigo. Mas quando tiver um elemento só, ele não tem penúltimo. Então eu tenho que fazer 2 ifs. Um if para a lista vazia e um if para uma lista com um elemento só. Como é que eu testo se a lista está vazia? If lista igual a null. Beleza. E como é que eu testo se ele tem um elemento só? Quem dá uma ideia para a gente? Como é que eu testo se a lista tem um elemento só? Quando lista seta prox for null. Se o prox for null, perfeito. Então a gente vai precisar desses 2 casos mais simples. Isso se note lista seta prox, perfeito. Beleza? Então, ó, antes de entrar no loop para achar o penúltimo, a gente precisa primeiro ver se a lista está vazia, depois ver se tem um elemento só. Se tiver um elemento só, tipo aqui, ó, suponha que seja 3. Como é que eu removo esse cara? Salvo 3, tipo, N recebe lista seta código. Aí eu beleza? Salvo 3, aí eu libero, dou free nesse cara aqui, ó. Esse cara é o lista, free lista. Lembra do que a gente conversou agora há pouco? Depois de dar free no lista, tem que fazer lista recebe null, porque senão o lista vai continuar com o valor desse nó aqui, que não vai existir mais. Beleza? Lista recebe null. Isso no segundo caso mais simples. E no caso geral, coloca o AUX aqui, faz ele andar até o penúltimo. Vai dar certo, no caso, com 2 ou mais elementos da lista. Legal? E daí, salva esse número para retornar, libera o último e põe um null aqui no campo prox do AUX. Então é isso. Tempinho para vocês e vão postando dúvidas aqui. Enquanto isso, eu vou fazer chamada já também.
Testem depois, tá? Como é que vocês vão testar? Sempre assim, testa com a lista vazia, testa com a lista com um elemento, com 2 elementos e com vários elementos. Esse é um exercício difícil, mas é bem legal. Como vocês vão ter vários dias para fazer, né? Dá para testar, desenho, tá? Coloquem os desenhos. Você vê que para mim, que tem que fazer aqui no... É mais chato mesmo assim eu faço, né? Dá para fazer no papel aí em casa, na casa de cada um. Bom, vamos lá. Alexander, ok. Ariane, Arthur, Augusto, Breno, Bruno, Carlos, César, Davi, David, Elias, Emílio, Felipe Tayar, Gabriel tá aí? Gabriel Garcia, Gabriel Nicoletti, Gabriela, Jean, tá aí, Guilherme Coutinho, Guilherme Guidetti, Gustavo, Bruno, Gustavo Pérez, beleza. Gustavo Possani, Henrique, João Ricardo, João Vitor, Kevin, Leonardo, Luan, Lucas, Miguel, Murilo, Trique, Pedro Alberto, Pedro Lotuvo, Pedro Porto, Rafael, Ricardo, Rodrigo tá aí, Sérgio, Thiago, Tomás, Vitor Marcelo, Éder, Virley tá aí? Alguém viu algum desses presente? Beleza, vou confirmar então. Então, Gabriel Garcia, Gabriel Nicoletti, Gabriela, Guilherme Coutinho, Rodrigo Costa, Sérgio e Virley. Ninguém presente. E fechei o... Não. Vamos só colocar... Eu nem vou colocar aqui, porque daí depois começo tudo na próxima aula, para a gente discutir esse exercício, tá bom? Então, bora fazer e dúvidas, perguntem aí, tá? Remover o último elemento da lista. Beleza, até a próxima. Para quem for fazer em outro momento, fique à vontade. Do Jean, não entendi por que tem que atribuir o asterisco para remover o primeiro nó. Eu acho que é nesse aqui que você está perguntando, né? Então, sim, beleza. Então, Jean, deixa eu colocar aqui de novo. Ó, imagina esse caso aqui, ó, né? Só o lista, ele sempre está com o valor desse primeiro nó aqui. Suponho que seja 500. Para a lista passar, o primeiro elemento ser esse aqui, ó,
Por exemplo, suponha que esse cara aqui esteja no endereço 600. Esse endereço desse nó aqui, o endereço desse nó aqui, ó, vai estar nesse campo prox aqui, no lista seta prox. Então, para o lista passar a ser o segundo elemento, o lista é sempre o endereço do primeiro elemento, lembra? Então, ó, eu passo lista para o endereço do segundo. Por isso que eu faço lista recebe lista seta prox. Então, eu sempre passo, por exemplo, desse endereço 500 para o null, se não vai ter mais ninguém, ou para o 600, por exemplo, sempre para o endereço desse segundo nó, que está armazenado nesse campo aqui, ó, no lista seta prox. Beleza. Nada, de boa. Posso mandar o código aqui no chat? Posso. Vou salvar aqui para mim também, porque daí eu uso na próxima aula e já anexo. Colocar aqui. Beleza, tá aí no chat. Nada. Pode mandar sim, Davi. Um exercício que talvez interesse para alguns, né? É inserir no final em recursão. Nossa, isso aí para quem gosta de programar pode ser uma legal. Tá? Pensem sempre assim. Se eu for inserir e a lista estiver vazia, caso mais simples, o que eu faço? Dou uma lock, preencho o campo código, preencho o campo prox. Se não, tem uma lista. Eu já sei inserir no final da próxima lista. Como é que eu sei inserir? Insere, o nome da função, né? No tipo lista setaprox. Beleza? Pensa nisso. E fica super curtinho. O insere no fim da lista. Recursivo. Deixa eu descompartilhar aqui para não. Talvez o. Ixi, Davi, tem como você mandar o programa que tá super clarinho aqui, não dá para ler. Tem algumas coisas que
Deixa eu ver como apareceu para mim, ó. Tem um monte de coisa que nem aparece. Por exemplo, if asterisco, daí fica em branco. É lista, né? Mas assim, enfim. Mas não aparece o nome das variáveis. Beleza, pode ser. Oito, dois, tá? Se lista igual a null, se lista seta proxy igual a null. Joia. Olha, fez recursivo também. Boa, hein? Boa, boa, boa. Ah, tá mandando bem na recursão, hein? Você viu que tipo, para fazer no último, né? Tipo, inserir na última e remover do último, dá para mandar na recursão ela fazer. Joia. Muito bom. E foi muito bom você ter colocado o e-comercial asterisco lista seta proxy. É exatamente isso. Bacana. Muito bom. Falou, até. Até, moçada. Quem for deslogar é de boa. Tentem fazer, tá? Até quinta, antes da aula de quinta. Falou. Falou, Lucas.
Professor, eu fiz aqui o de remover o último, só que eu não usei recursão e eu acho que deu certo aqui. Tipo, eu fiz os testes e não deu nada de errado. Legal. Daí você fez daquele jeito, tipo, para 0, para 1 e para N elementos. No É, loop. Joia, exatamente. joia. Perfeito. É isso mesmo. Né? Fazendo os 3 casos aí, ele tem tudo para dar Sim. certo, sim. Posso mandar no chat? Maravilha. Pode sim, por favor. Mas no privado ou aqui mesmo na aula? Tanto faz, manda no privado. Acho que melhor. Beleza. Para deixar o pessoal fazer. Vamos ver aqui se lista diferente de null. Joia. Lista setaprox, diferente de null. Lista diferente de null. Lista setaprox. Legal. Se não while. Isso. N total. Free. Maravilha. Maravilha, muito bom. Certo, Muito bom. então? Certinho. Precisa Legal. entregar Muito bom. esse Não, exercício? não precisa não. De boa, era só para fazer mesmo. Beleza. Maravilha. Então, valeu, professor. Até a próxima aula. Valeu, até. Bom, moçada, alguma dúvida? Se não, daí vou deixar vocês fazerem tal. E daí na quinta-feira a gente volta a conversar. Professor, Oi. eu posso falar um negócio com você sobre. Ah, deixa eu perguntar uma coisa sobre as aulas práticas. Tá. Você tá falando sobre o que o ação das aulas práticas? Porque eu não tô tendo elas. Você tá falando sobre esse assunto que você tá falando nas aulas de ponteiro, essas Não, coisas? não. Aula prática é aula de ALP. Então a gente está vendo vetor, coisa assim. Vetor destruct. Ah, sim, porque eu achava que o senhor estava fazendo prática desse assunto nas aulas. Nas Eu quartas-feiras, tô, não. é porque eu tô Quarta-feira, com muita dificuldade nessa matéria, muita dificuldade nessa matéria. tá. Você sabe que tem também as monitoras todos Monitoria. os dias, né? Isso. Quando eu fui falar com umas monitoras, aí a monitora que eu fui falar, ela falou que só dava aula de ALP. Eu fui Não, falar acho, com a Anitta, eu acho, não lembro o nome dela direito. Anitta. Ela É falou, a Anitta e a Júlia. ela falou que a Julia era melhor na questão de É. estrutura de dados. E você Ela procurou a falou que ela, Júlia?
Eu falei com ela, só que eu fui falar com ela na sexta. Eu vou ver se eu falo com ela hoje, hoje mesmo. E você tem, eu vou até passar, você tem os horários delas aí, não? Tenho aqui, eu tô no Discord. Ah, então beleza. Eu queria E ver se eu falava com ela para me auxiliar, para pelo menos entender esse programa aqui que o senhor está usando nas aulas, porque eu não estou conseguindo nem acompanhar isso direito. uhum. O que eu podia te ajudar já agora? Ah, tipo assim, aqui o senhor faz um estilo diferente de alocação dinâmica. Eu aprendi uma alocação dinâmica diferente com a Ângela no semestre passado. Eu Ah, me perdi nessa parte de alocação dinâmica, basicamente. daí Aí como, isso foi bola de neve. tá? Daí como que vocês faziam lá? Aqui o senhor usa uma variável auxiliar para fazer alocação dinâmica, certo? Certo. Lá a gente fazia direto, pegava a variável, pegava a própria variável e já alocava o espaço direto nela. Não, você pode fazer como você preferir. Você Não tem. pode usar igual ela fazia, tanto faz. Não, achava que tinha que ser igual ao senhor, por isso que eu tive Não, não, dificuldade não, no pode fazer exercício que o senhor igual. passou. Você já fez estrutura de dados, então? Não, eu fiz a LP. Aí na LP ela ensinou a fazer alocação dinâmica. Só que não assim Sério? como o senhor ensinou. Normalmente ela não faz isso. Normalmente ela trata com vetor, struct em ALP. Não, Ela. Ah, ela falou assim, mas tipo assim, é que eu não sei como explicar direito. Faz muito tempo que eu não mexia com isso. Aí quando eu fui tentar mexer igual o senhor mexeu, eu me perdi. entendi. Ah, mas ela dava malloc ou nil? Ela dava caloc, eu acho. Calloc? É. Então, beleza, tudo bem. Só que daí calloc é mais ou menos igual a malloc, assim. Pode usar calloc também. Mas. O que eu acho estranho é ela usar isso em ALP, que ela não costuma dar isso em ALP. Mas se ela Deus pode usar da forma como você preferir. Mas tipo, teria alguma diferença no formato de uso ou é a mesma coisa? Tipo assim, o método que você mostra é mais eficiente que o caloc? Não, mesma coisa, a mesma eficiência. Ah, ok, então. Eu vou falar com a Júlia, ver se eu marco um horário com ela, então. Beleza, então. Qualquer coisa você volta a Ah, falar comigo. tá bom, obrigado, professor. Falou, nada.